A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim dar para vocês aqui Apocalipse capítulo 5, que faz parte do nosso discipulado. Quem está acompanhando o discipulado sabe que tem sido maravilhoso, né? Mas eu quero dar continuidade aqui, como eu não posso hoje, eu vou passar para vocês de forma através do link, né? Através de um vídeo. Então, assim, abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, e vamos acompanhar todos juntos. Nós sabemos que é muito interessante a questão das 7 igrejas, né? Fala de 7 eras na história da humanidade. E, novamente, aqui nós vamos falar sobre o livro selado e o cordeiro. E a questão do livro também fala sobre eras na história humana, né? Então vai falar sobre eras, sobre acontecimentos. Esse livro ele estava escrito por dentro e por fora. E aqui na narrativa de João, pela visão que ele tem, ele encontra num determinado momento uma queixa porque ninguém se achava digno de abrir aquele livro. Aquele livro estava selado com 7 selos. Por que 7 selos? Nós já estudamos sobre o número 7, que significa perfeição, né? A completude é algo que foi completo por Deus, né? Então é um número extraordinário de significado importantíssimo, né? Algumas pessoas falam, número 7 é o número de Deus, né? Mas na realidade o número 7 é a perfeição de Deus. Tudo que Deus criou de forma perfeita e completa tem o número 7, né? Então aqui nós vemos claramente que vai falar sobre 7 selos, nesse capítulo 5 de Apocalipse. E esses selos representam a perfeição de Deus, algo que foi completo. Então, se está selado, fechado, foi completo, é porque existia um tempo específico para ser aberto, né? E uma pessoa digna tinha que abrir, não podia ser qualquer pessoa. Então, assim, Deus ele é muito minucioso nas coisas que faz, né? Então, nós vamos ler um pouco sobre isso. Eu quero ler primeiro o capítulo todo. E aí eu vou tentar ir explicando algumas partes para que você, se quiser, você vai fazendo suas anotações no seu caderno, né? Se não, você tenta aí armazenar dentro de você, da sua memória, o máximo que você puder. Vamos lá. Aqui no subtítulo, aqui está escrito assim, o livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o cordeiro que foi morto,
de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Glória a Deus por isso. O capítulo 5 ele se encerra assim, né? Então ele dá uma explicação sobre um fato. João vai ter uma visão acerca de um pergaminho, de um rolo. Só que aquele rolo ele tá com selos. E o que representa selos para nós? Autenticidade, né? Alguém escreveu tudo aquilo e lacrou. Só que aquele rolo, aquele livro, né? Ele estava na mão daquele que estava sentado no trono. O próprio Deus, o Senhor nosso Deus estava sentado no trono. Né? A palavra de Deus fala que Jesus está à direita de Deus. Né? Então, assim, esse trono, ele está ocupado pelo Pai e pelo Filho. Né? E então é muito importante que a gente venha entendendo esse contexto histórico. O livro escrito na mão de Deus não se achava digno de ser aberto por ninguém. Porque quando você recebe uma carta, ela é selada. Ela vai chegar para você, se ela tiver lá um selinho. Eu lembro que lá antigamente, no tempo das cartas, né? Era assim que se enviava as cartas. Você tinha que mandar ali o destinatário e tinha que colocar um selo, porque senão a sua carta não chegava, não ia, né? Então, o selo, gente, é muito importante. E no selo, no caso da Bíblia, serve para você marcar, para você dizer que é algo que está debaixo da tua posse, a autenticidade, né? Então, vamos supor, a pessoa tem o selo é representado como marca, né? Então, assim, vamos supor, você tem alguma coisa que é sua, né? Você vai selar ela, você vai fechar com a sua marca, entendeu? Mais ou menos assim. Então, aquele livro ele não podia ser aberto porque tinha selos, coisas que fechavam ele, mas não era simplesmente botões, porque senão qualquer um poderia abrir, mas tinha uma autenticidade. Uma pessoa específica com dignidade teria que abrir, era um ser único. Então, assim, eles procuraram no céu, procuraram na terra e não se encontrou ninguém que tivesse autorização para poder abrir. Ou seja, está muito claro que essa autorização teria que ser o sangue de um justo. O sangue de alguém que não tivesse pecado. Só quem poderia abrir esses selos seria alguém que não tivesse pecado e tivesse derramado seu sangue. Então, é óbvio que foi o próprio Jesus. Nós vemos aqui descrito que esse anjo forte, né, que é um anjo, aí mostra também a questão das diferenças dos anjos, né? Um anjo forte vai e brada, fala assim: olha, quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Quem será digno, né? Porque não tinha ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, que podia fazer isso, e nem podia olhar. Não podia pegar e olhar o que estava escrito por fora, não podia, estava na mão de alguém que tinha autoridade para aquilo, próprio Deus, e Deus tinha selado aquele livro para que fosse aberto por uma pessoa justa, santa, que derramasse o seu sangue. Então, João começou a chorar e se apavorou, porque falou: tem um livro com algo muito precioso que ninguém pode abrir. E João chorou. João ali na seu momento leigo da visão, acaba por chorar, desesperado, porque achou que aquele livro não seria aberto.
Mas aí, mais uma vez, a nossa história é representada. A era da crucificação de Jesus aparece em forma de visão para João, porque de repente ele se dá conta que ele vê no meio do trono. Ele vê no meio do trono e é um cordeiro em pé. Ou seja, tinha alguém sentado no trono, mas de repente ele vê no meio do trono aparecer um cordeiro. Pois é. O cordeiro é o próprio Jesus, porque a palavra de Deus fala que Jesus foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca. Então, quem é o cordeiro que calado se entregou por nós? É Jesus. Jesus. Então, ali fala que esse cordeiro, como quem havendo sido morto, ou seja, quem foi morto por nós, pelos nossos pecados? Jesus, como um cordeiro ele foi morto, né? E aí fala que ele tinha 7 chifres, e aí vocês podem perguntar, meu Deus, o que seria 7 chifres? O que simboliza 7? Perfeição, né? Completude. E o que significa chifres? Poder, domínio. Vocês vão descobrindo isso conforme vocês vão lendo mais os capítulos adiante no livro de Apocalipse, vocês vão percebendo que é isso que está querendo dizer. É quando você recebe domínio, né? Você recebe poder, domínio, autoridade da parte de alguém. Então, assim, os chifres é essa representação. Então, Jesus aqui recebe como um cordeiro morto, ele aparecia como alguém que tivesse sido morto, ou seja, todo machucado, sangrando, né, como alguém que saiu da guerra machucado. Jesus aparece como forma de cordeiro, porém não é um cordeiro simples, tem 7 chifres nesse cordeiro, representando que esse cordeiro é poderoso. Ele é poderoso, ele tem todo o poder. Entendeu? É por isso que o próprio Jesus nas Escrituras fala assim, e foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Entendeu agora? Então, assim, o poder completo, que é representado pelo número 7, e perfeito, foi dado ao Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus. E aí fala também que foram vistos, que ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Olhos, gente. Olhos servem para ver, para enxergar em diversos ângulos, né? E os olhos são representados como 7 Espíritos de Deus, sabedoria, né? Então, a sabedoria de Deus, que era enviado por toda a terra, tá? Depois fala que esse cordeiro, por ele ter se achado digno, ele pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, né? E quando ele pega, porque ninguém podia fazer isso, quando ele pega aquele livro, ele é adorado. Então, os anciãos, os seres viventes, se prostram diante dele, né? E começam a cantar um novo cântico, né? Apresentam diante desse cordeiro, né? Além deles se prostrarem, eles colocam diante do cordeiro as suas harpas. Gente, harpas é um instrumento de louvor. Então, quando fala assim que eles vieram com harpas, significa que eles vieram com louvor. Esse cordeiro se achou digno de ser louvado, né? E também fala que tinha taças de ouro cheias de incenso, né? Gente, incenso, aqui já explicou o que significa as taças de ouro cheias de incenso. Ouro nós sabemos que é a mais pura honra, né? O que mais vale, que não se deteriora com o passar dos anos, que não se estraga, que quanto mais queimado, mais belo, mais puro é. Então nós sabemos o que o ouro simboliza, né? Mas aí fala que nessas taças de ouro que apresentam diante do Cordeiro existe incenso, que é a oração dos santos. Então a oração dos santos, ela cheira nas narinas do Senhor, né? Com um cheiro agradável, né? Então assim, a sua oração e o seu louvor é precioso diante de Deus, né? Então Jesus se tornou aí
o nosso intercessor. É por isso que a Bíblia fala que o único intercessor que existe entre nós e o Pai é Jesus Cristo. É o único que pode estar lá intercedendo, fazendo essa mediação. Tá entendendo? É só Jesus Cristo. Porque ele foi achado digno disso. Foi para ele que foi apresentada as taças com orações dos santos. Então não se confunda. Ai, porque São Benedito, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Zezinho, São não sei o que, eles escutam nossas orações e atendem nossos pedidos. Não. Não é verdade, não tem verdade bíblica nisso. O único que pode fazer esse acesso entre nós e o Pai é aquele que foi lá pegar o livro da mão do Senhor, o único que se achou digno. Por isso que os anciãos, os seres viventes foram lá com as taças e as harpas. Falou, olha, o Senhor agora é digno de receber e intermediar nossas orações, as orações dos santos que estão lá na terra. E o Senhor é digno do louvor agora. Sabia que você tem que compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe, que é alguém que está acreditando que é Maria que está mediando as orações. Não, não é, gente. Não tem amparo bíblico para isso. Se você fizer isso, você está sendo igual um espírita. Desculpa aí, porque o espiritismo faz coisas que Deus não quer que faça. Deus falou, não consultei os mortos em favor dos vivos. Então, tem aí uma desobediência da parte do homem quando coloca outra pessoa no lugar de Jesus Cristo. O único digno, porque o que fez digno foi o sangue dele, o sangue de um justo que não tinha pecado. O único digno de desatar os selos, de abrir o livro, de receber o louvor fora Deus, entendeu? Fora o Pai. E de estar ali recebendo a oração dos santos. A oração dos santos é Jesus. Está aqui. É só vocês lerem o versículo 8. O versículo 8 vai fazer vocês entender. Leia com o Espírito Santo. Eu não quero estender esse vídeo, tá, gente? Então eu vou dar continuidade. Então aí eles começam a cantar um cântico novo. A palavra de Deus fala, cantai um cântico novo ao Senhor. O salmista falava, né? Então eles começam a cantar um cântico novo e o cântico novo é tremendo. Hoje nós vemos vários louvores desse tipo, né? Digno Cordeiro que foi morto. Primeiramente eles cantam assim, digno és. Olha, começam a falar para aquele cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque você foi morto, você foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Comprou, você é comprado, viu? Você foi comprado por Jesus, para Deus, né? E para nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Mais uma vez repete aquilo que está lá no capítulo 1 de Apocalipse, que nós somos reino e sacerdotes. O reino de Deus é manifesto através da sua vida. Você é o reino de Deus na terra. Você é sacerdote porque você representa Deus, você fala pelo povo a Deus. Tá entendendo? Olha, é tão precioso isso, nós já falamos sobre isso no capítulo 1. Reveja lá, né, nas suas anotações. Como é tremendo, como nós precisamos saber quem nós somos na terra, a identidade que nós temos aqui, o que Jesus fez por nós, né? O que Jesus fez, né, pro Pai através da nossa vida. Então, assim, e fala assim que nós reinaremos sobre a terra, ó, e eles reinarão sobre a terra. Você é rei. Por isso que fala que fizeste reinos e sacerdotes. Hoje você é rei. Você está para reinar para Deus aqui, né? E aí no versículo 8 lá fala, olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Primeiro começa ali os seres viventes e os anciãos adorando, louvando e declarando que digno era o Cordeiro. De repente a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, ou seja, o número daquela multidão que estava já ao redor do trono era de milhões e milhões e milhares, ou seja, a nossa adoração, a adoração dos santos,
E aí começa a se estender, porque eles começam a proclamar que digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aí, além disso, já começa a falar: eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que há. Ou seja, toda a criação, toda a criatura que existe, que tem fôlego. Por isso que fala: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, tudo que tem fôlego começou a entoar ao Senhor, ao que está sentado sobre o trono, que é o Pai. E ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém? Então, para vocês verem como Jesus conquistou o poder, o louvor, a honra. Foi através do sangue dele. E ele nos comprou para Deus. Então, gente, é tremendo esse capítulo. Estuda, faça suas anotações e louve o Senhor também, porque as suas orações, o seu louvor está subindo lá diante do trono, né? O próprio Jesus hoje habita através do Espírito Santo em você. Mas o seu louvor também cheira, sobe lá em cima como um cheiro, como incenso, né? Seu louvor, sua oração, e o próprio Jesus é que leva tudo isso ao Pai. Ele é digno disso, tá? Que Deus te abençoe e fica na paz.